Graças e paz a todos, bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Vamos estudar agora a lição de terça, 26 de 2025, que tem como tema o plano original de Deus. Vamos a uma oração e logo iniciamos. Pai querido, pedimos que venha nos dar a tua sabedoria, nos auxiliar na compreensão da tua mensagem, em nome de Jesus. Pedimos pelo perdão pelos pecados. Amém. Então vamos lá. Quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Êxodo 23, 20 a 33. Não era intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. Algumas lições passadas, acredito que você vá se lembrar que nós vimos que Deus falou, se o povo fosse diretamente pelo caminho que poderia ir, ele iria ver guerras e poderia desanimar, né? Então, ainda havia um processo para o povo pudesse estar preparado. O modelo para a conquista da Terra Prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Deus lutou por seu povo e deu a ele vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruí-lo. Então foi ali. Além das pragas, houve a libertação miraculosa de Deus também, no episódio do Mar Vermelho, né? Os egípcios foram derrotados porque o Senhor interveio milagrosamente. Da mesma forma, na época do rei assírio Senaqueribe, Deus derrotou o exército assírio, mesmo sendo vasto, fortemente equipado e bem treinado, assim que os israelitas tivessem que lutar. Deus concedeu a vitória porque o rei Ezequias confiou na mensagem divina dada por meio do profeta Isaías, conforme 2 Reis e o próprio livro de Isaías. Deus informou Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos. Por quê? O motivo estava relacionado à maldade dos habitantes da terra de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhes um longo período de graça para se arrependerem. No entanto, eles continuaram na rebelião contra Deus e seus valores. Por isso, quando a iniquidade daquelas nações estava completa, Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. Além disso, o Senhor prometeu. Então, aqui ele está colocando o seguinte: olha, Deus estava dando opções para o povo de Canaã. E eles continuaram se rebelando a Deus, né? E aí, Deus, depois, quando esgotou o tempo Deus teria concedido a eles, então Deus permite que os fatos que levariam o povo até lá continuassem, né? Além disso, o Senhor prometeu que expulsaria as nações à frente de Israel por dois métodos incomuns, mas bastante eficazes, enviando terror sobre as nações ímpias, com vespas que as expulsariam. Antes que os israelitas chegassem ao novo território, seus inimigos simplesmente abandonariam o lugar e fugiriam, conforme Êxodo 23, 27 e 28. O papel crucial na conquista da terra prometida seria desempenhado pelo anjo de Deus. Esse mensageiro era Cristo que guiou Israel, conquistou territórios e os protegeu. Ele estava na coluna de nuvem que os guiava de dia e na coluna de fogo à noite. Israel tinha que prestar atenção e ouvi-lo, porque ele tinha autoridade divina. E desafiou a vontade de Deus, o desafio à vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultariam o avanço dos israelitas. Então, a lição coloca dois motivos. Primeiro, a necessidade de dar opções para o povo de Canaã, e não somente o povo de Canaã, mas todo o povo que estivesse em volta ali, né, estivesse anterior ali, no trajeto, né, para que esse povo pudesse ter uma escolha. Então, uma dessas opções foi quando, obviamente, eles ficaram sabendo do evento eh, relacionado ao Mar Vermelho, que eles teria já um motivo para se preocupar. Não vamos nos meter com esse povo, vamos deixar ele seguir seu caminho, né? Mas a gente sabe que não era necessariamente assim. E aí nós temos Êxodo 23. Eis, a partir do verso 20, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde e te leve, guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Então o anjo protegeria e os guiaria até o local.
Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Então Deus está dizendo, olha, a partir de agora é um caminho muito sério, muito mais sério do que antes, e vocês precisam se decidir. Ele não vai perdoar a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, te levará aos amorreus, heteus, perizeus, cananeus, amorreus, heteus, perizeus, cananeus, heveus e jebuseus. Então ele cita aqui 6 povos, né? 6 grupos, pelo menos, né? Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Aqui é onde eu entendo que, assim como em outros momentos, Deus está se utilizando de uma hipérbole, de um exagero. Então Deus não estava falando para destruir tudo, mulheres, crianças, não. Mas para que, diante da guerra, diante do ataque dos soldados, né, que eles seguissem e que eles lutassem ali efetivamente, ou que eles participassem do livramento de Deus, né? E quebrarás de todas as suas estátuas. E assim, essa questão de quebrarás de todas as suas estátuas, aí alguém pode pensar, mas é, uma guerra por causa de estátuas? Não, não é por causa de estátuas. Quando fala quebrar as suas de todas as estátuas, veja, não te inclinarás diante de seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Então, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: o comportamento desse povo é muito mau, é muito ruim. Então, vocês não podem ceder, porque se vocês cederem, o mal vai se infiltrar no povo de uma maneira muito forte. Então, ele está falando, ó, são muitas atividades, mas a forma como Deus se refere a esses povos muitas vezes mostra que eles estavam indo a um nível cada vez maior de maldade. Servireis ao Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então Deus fala: olha, vou proteger vocês, o meu anjo vai à frente de vocês, protegendo, guiando pelo caminho. O que vocês precisam fazer? Manter o caráter, manter a firmeza espiritual. Porque então, aqui Deus está dizendo: olha, uma tentação muito grande, vocês vão passar por esses povos, podem sentir o desejo de agir conforme eles agem, podem sentir o desejo de seguir aos deuses deles, achar que eles estão numa situação melhor que vocês. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei com que os teus inimigos te voltem as costas, ou seja, com que eles vão embora. Então ele fala: olha, eu vou proteger, eu vou auxiliar, eu vou tomar as decisões, e vocês, em relação aos outros povos, o que vocês precisam fazer? Seguir, confiar, não se misturar com eles. Não, é, não ceder, né? Não se misturar no sentido de não ceder às tentações, não ceder às práticas, né? Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, cananeus, heteus diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então, quando ele fala aqui, ou seja, a diminuição de soldados diminui a caça. Diminuindo a caça, aumentam as feras do campo. Então Deus diz que não interferiria nas feras do campo. Ele poderia ter interferido nas feras do campo, mas ele diz que não vai interferir nas feras do campo. Ele vai deixar algumas coisas seguirem o seu curso natural, algumas coisas seguirem o seu rumo, né? E por que deserto? Porque imagina, quando você muitas vezes um grupo, então você tem uma diminuição muito grande de soldados daquele povo. Aquele povo vai se sentir ali em meio a outros povos, vai se sentir fragilizado e vai querer ir embora. Ir embora, né? Então diminuiria a caça ali. Então por que Deus fala assim, não se torne o deserto e as feras do campo não se multipliquem? Então quer dizer, havia um controle natural ali das feras do campo, né?
pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Então nós vemos aqui, nessa questão de, ou seja, Deus fala que vai enviar vespões para expulsar o povo, mas ele não vai lançar de uma vez, né? Então aqui nós percebemos que Deus está dizendo assim, ó, eu não vou fazer isso rapidamente, não, para não permitir que as férias do campo aumentem, também não vou interferir nas férias do campo. Então o que nós vemos aqui? Deus ainda estava preparando o povo ainda não estava preparado, o povo precisava ficar mais tempo ali, né? É, no caminho, né? Aprendendo com o anjo de Deus ali, né? É, guiando com Deus os auxiliando, guiando, dando ensinamentos, é, fortalecendo, retirando os rebeldes e assim preparando o povo para a chegada, não só para a chegada, mas para resistir durante o caminho. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, e darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus deuses. Então, com eles ou com seus deuses, por quê? Porque era equivalente, né? Eles viviam de acordo com a crença nos deuses e tinham as práticas de acordo com isso. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Então, quando ele diz na tua terra não habitarão, a quem Deus está dizendo? Porque assim, Deus diz para o povo que ele poderia ter estrangeiros. Deus também diz para o povo que entre os estrangeiros, quem quisesse participar da Páscoa, se circuncidaria. O que Deus estava dizendo? Olha, entre todos esses povos, quem quiser, quem ouvir o que vocês têm a dizer, quem tiver a oportunidade de ver o que vocês vão fazer, o que vai acontecer com vocês, se arrepender dos seus pecados, quiser mudar de vida, ele vai participar. Então nós temos é, essas normas colocadas na lei. Deus fala a respeito desses estrangeiros. Então Deus não estava dizendo assim pelo simples fato de serem estrangeiros. Mas Deus estava dizendo, olha, por causa da predisposição à rebeldia, aqueles que estão nessa predisposição à rebeldia na tua terra não vão habitar para que não façam pecar contra mim. E se vocês começarem a servir os deuses deles, isso vai ser um laço para vocês, porque isso vai mudar totalmente o caráter de vocês, vai mudar totalmente a forma como vocês agem e se relacionam. Então, basicamente, a gente vê aqui Deus tanto preocupado em fazer com que os povos se arrependessem, como chegando a um limite de rebeldia, Deus agindo de forma mais enérgica. E ao mesmo tempo dizendo para o povo: olha, vocês têm que tomar cuidado. Vocês não podem se alinhar com pessoas com a linha de pensamento de rebeldia, porque fatalmente vocês vão cair. Espero que tenha ajudado e convido para uma oração final. Muito obrigado pelo privilégio de falar da tua mensagem. Venha estar conosco, nos auxiliar e fortalecer hoje e sempre. Amém. Até o próximo estudo, graça e paz. Feliz restante de semana.